Em Ezequiel 37. Você sabia que essa igreja, esse ano, ela está sobre um ato profético de Deus, baseado no texto de Ezequiel 37. Todos os anos Deus me dá uma música e um texto profético. E esse ano, esse texto profético, Ezequiel 37, está sobre essa igreja. E nós vamos começar. É assim mesmo. Cai para depois se levantar. Né? Cadeira velha, irmãos, fazer o quê, né? Que bom que foi você, Denis, não foi minha mãe. Primeiro você aguentou o embarque. Vou falar que ele está assim fofinho, não, né? Porque foi pelo excesso de fofura, né, Denis? Acharam, gente? Vocês estão tão silenciosos hoje. Acho que é por isso que Deus me deu essa mensagem hoje, né? Para ver se... Dá uma olhada se seu irmão tá uns ossos secos aí. Vê se seu irmão tá com um ossinho seco aí. É. Dá uma olhada, irmão, você tá com o ossinho seco aí? É, eu tô falando no sentido espiritual. Se for no sentido, né, natural, você vai falar assim, você tá gordinha, você tem que emagrecer. Mas no sentido espiritual, dá uma olhadinha aí, dá uma respirada perto do irmão aí, vê se ele tá cheirando a Cristo ou se tá fedendo a defunto. É? A gente tem que ir nesse vale de ossos secos, Deus ressuscitar, né, irmão? Pega pro irmão, irmão, você está fedendo, irmão? Hoje é dia de ressuscitar morto. Amém? Hoje é dia de ressuscitar morto. Você já parou para pensar, irmãos? Eu já parei para pensar que eles vão ficar jogando bola. Rapaz, é 90 minutos no sol quente, suando, cai no chão, faz gol, abraça o outro, faz dancinha, faz tudo. Aí quando termina o jogo, tira a camisa e... Eu fico imaginando assim o odor que exala dos jogadores. Às vezes ele tem que falar assim, ressuscita. Porque não deve ser nada cheiroso. Eu não sei onde é que eu estava uma vez. Nossa, Deus. Contar o milagre, mas não contar o santo. Que chegou do futebol. Todo suado. Rapaz, quando tirou o sapato, a chuteira, Jesus amado, apareceu 5 urubus. E eu quase desmaiei. É? Então tem muita gente precisando ressuscitar. Fala para o irmão, você está igual esse jogador de futebol? Os urubus estão tudo em cima. Né? Nós temos que ter o perfume de Jesus, amém? Quando a gente tem o perfume de Cristo sobre a nossa vida, todo o odor que está na nossa vida, que é mal cheiroso, sai. Porque o perfume de Cristo nos limpa. O perfume de Cristo nos adorna. O perfume de Cristo, ele traz uma fragrância na nossa vida, um odor na nossa vida, que espanta os urubus e traz as pessoas para perto da gente, traz o vivo para perto da gente, amém? Então, nós precisamos estar com o perfume de Cristo. Quem tem o perfume de Cristo, diga amém. Amém. Ih, só a metade. Ô, Jesus, vamos ter que derramar perfume nessa noite. Acharam aí Ezequiel 37? Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão rever estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes.
Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, estamos debaixo de uma profecia, estamos debaixo, Senhor, ó Pai, de uma promessa, e nós queremos, meu Pai, pregar nessa noite, pedimos a unção, a graça, o mover do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá a compreensão da Tua palavra, abre o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos entender nessa noite, Pai, a mensagem do Senhor. Nós somos apenas mensageiros do Senhor, mas a palavra é Tua. Por isso, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar? Amados, a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que você faz parte de uma nova geração. Fala, eu faço parte de uma nova geração. Que geração é essa? A geração que vai ter o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dela. Nós fazemos parte de uma geração de pessoas que vão desfrutar da presença de Deus, vão desfrutar da presença do Espírito Santo do Senhor. Lá em Joel 2:28 fala, acontecerá naqueles dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a vossa carne. Então Deus está falando de uma nova geração, nós estamos vivendo um tempo de uma nova geração. Amados, uma geração de guerreiros, uma geração de pessoas que entram na guerra para combater o inimigo e para vencer o inimigo. Nós estamos fazendo parte de uma geração que Deus escolheu para uma missão. Nós estamos sobre essa terra numa missão. É por isso que nós fazemos parte dessa geração, uma geração cheia do Espírito Santo do Senhor, uma geração cheia da sua glória. Deus deseja nesses dias derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Deus deseja nesses dias derramar a sua glória sobre a nossa vida. Deus nesse dia, Ele tem um desejo profundo de ver a nossa vida como um manancial de águas vivas. Por quê? Qual é o propósito de Deus nos encher do seu Espírito Santo? Qual é o propósito de Deus fazer com que haja um avivamento no nosso coração? Fazer com que nós sejamos homens e mulheres cheios da graça de Deus? Porque Deus quer alcançar o mundo. Deus só pode alcançar o mundo através de mim e através de você. Nós temos essa missão de nós alcançarmos o mundo. Pastora, eu não posso alcançar o mundo, mas você pode alcançar este setor, você pode alcançar essa região. Nós temos essa missão aqui neste lugar. Nós temos a missão de alcançar o perdido a qualquer custo. Nós temos a missão de resgatar almas. Nós temos a missão de curar os doentes. Nós temos a missão de libertar os oprimidos. E para que essa missão se cumpra na nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da glória de Deus se manifestar à nossa vida. Esse texto aqui é um texto muito forte. É um texto que, se a gente for analisar toda a história de Israel, toda a caminhada de Israel, desde quando veio em Abraão, você vai perceber, em Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, depois veio os 12 filhos de Jacó, e foram as 12 tribos de Israel, e eles desceram com 70 pessoas para o Egito, e do Egito saíram quase 2 milhões de pessoas. E esse povo andou pelo deserto, esse povo entrou na terra de Canaã, esse povo conquistou a terra de Canaã, esse povo tem uma trajetória muito grande. E nós percebemos que esse povo, toda vez que se desviava de Deus, eles se tornavam cativos. Esse texto aqui fala de um cativeiro. Este texto aqui fala de um aprisionamento. Esse texto aqui está nos falando que esse povo aqui havia perdido a esperança, porque eles perderam a guerra. Era um bando de soldados que haviam guerreado, e esses soldados haviam morrido, e começou a apodrecer a sua carne, e
apareceram os seus ossos, e eram ossos sequíssimos por causa do calor do sol, da intensidade do sol. E nessa passagem aqui, Deus traz uma revelação. O povo havia perdido a esperança, o povo havia sido levado para o exílio, para o cativeiro, o povo não tinha força, o povo não tinha identidade, porque quando Israel saía da sua pátria, quando Israel saía de Jerusalém, eles perdiam a sua identidade, eles não adoravam mais a Deus, não havia cântico em seus lábios, eles ficavam como afligidos sobre um cativeiro, eles não tinham esperança. E é uma coisa interessante, por quê? Porque, irmãos, nós temos que entender que como essas pessoas aqui que morreram numa batalha, porque aqui foi numa batalha que eles morreram, como você vê que Deus fala a Ezequiel, a respeito desse vale de ossos secos. Deus está perguntando para Ezequiel, pode novamente essas pessoas voltarem a viver? Pode novamente essas pessoas voltarem a ter força? Pode novamente essas pessoas voltarem a ter esperança? Pode novamente essas pessoas voltarem a ter identidade? Uma coisa interessante que me chama muito a atenção nos nossos dias atuais é que a igreja tem perdido a identidade. A igreja tem perdido a identidade de Deus, a identidade de Cristo. A igreja tem perdido uma identidade de santidade, de uma igreja que não é corrupta, de uma igreja que não tem manchas, de uma igreja que é uma igreja separada, não há política no meio da igreja. Então, presta atenção, nós temos perdido essa identidade. E uma coisa interessante, não somente a igreja tem perdido a identidade, mas nós, como membros da igreja, temos perdido a nossa identidade. Por quê? Porque o diabo tenta roubar a nossa identidade. Ele tentou roubar a identidade do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, quando fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, Satanás apareceu a Jesus. E a primeira pergunta para Jesus foi essa: se tu és o Filho de Deus. Satanás confrontou a Jesus. Jesus tinha uma identidade. Qual era a identidade de Jesus? Ele era filho de Deus. E Satanás então pergunta para você, para ele, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus, ele tinha a identidade de filho, e Satanás confrontou Jesus, tentando levar Jesus na dúvida se verdadeiramente ele era filho de Deus. Da mesma forma, Satanás, nos nossos dias atuais, tenta nos confrontar. E muitas vezes tem pessoas que elas nem sabem se verdadeiramente são filhas de Deus. Por quê? Porque o diabo tem tirado a identidade do crente. O diabo tem tirado a identidade do cristão através do pecado, da desobediência, através dos pensamentos do mundo. Por isso que a nossa mente tem que ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra diz, você tem que renovar a sua mente pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo tem roubado a identidade das pessoas dentro da igreja. A identidade de cristão, a identidade de crente. O inimigo tem um propósito, é roubar a sua identidade em Deus. O diabo quer arrancar o que Cristo fez na cruz e ele quer arrancar o que Cristo fez na cruz dentro do seu coração. O diabo quer roubar a palavra de Deus que está no teu coração. O diabo quer roubar a salvação que Jesus te deu através da cruz. O diabo quer roubar a sua identidade em Cristo Jesus. E qual é a identidade que nós temos em Cristo Jesus? Que nós somos filhos de Deus. O diabo quer roubar isso da gente. E a gente tem permitido que o diabo roube. Por quê? Porque ele lança uma pergunta no nosso pensamento, ele lança uma pergunta na nossa mente. E ele pergunta para nós, você é filho de Deus? Então, porque se você é filho de Deus, por que você enfrenta a luta? Por que você enfrenta a doença? Por que você enfrenta a necessidade, escassez? Porque nós passamos por todas essas situações nessa terra. E muitas vezes ele nos confronta. Onde é que está o teu Deus para te salvar? Onde é que está o teu Deus para te sustentar? Ele está confrontando a nossa vida. Ele quer saber se realmente nós temos essa identidade de filho de Deus ou se nós estamos duvidando dessa identidade na nossa vida. É algo interessante que nós temos que parar e começarmos a pensar. Porque é isso que o diabo quer. Se é verdade que Deus está contigo.
Por que você passa por isso? Por que você, sendo filho de Deus, está enfrentando luta? Por que você, sendo filho de Deus, está enfrentando uma enfermidade que talvez pode te causar a morte? Por que você, sendo filho de Deus, está enfrentando uma humilhação, uma vergonha? Por que você, sendo filho de Deus, está enfrentando uma necessidade? Mas nós temos que entender que identidade de filho de Deus que nós temos não tem nada a ver com aquilo que nós passamos nessa terra. Porque nós temos que entender que mesmo sendo filhos de Deus, Deus está conosco, tanto nos montes como também nos vales. Deus está comigo tanto na saúde como na doença. Deus está comigo tanto na riqueza como na pobreza. Deus está comigo. A identidade que eu tenho, independente daquilo que eu estou passando, é que eu sou filho de Deus. E muitas pessoas duvidam que sejam filhos de Deus. Muitas pessoas duvidam do amor de Deus. Muitas pessoas duvidam do cuidado, do zelo do Senhor, porque elas estão passando por algumas lutas, estão passando por algumas dificuldades. E aí o diabo entra com essa pergunta: será que realmente você é filho de Deus? Será que você continua sendo filho de Deus porque você está passando por essa situação? É um questionamento, irmãos. E nós temos que ter uma posição. Qual é a minha posição? Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou herdeira e co-herdeira. Eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou adotivo, mas eu sou filho legítimo. Amém, irmãos? Você tem que entender que você é filho legítimo. Independente da luta que você passa nessa terra, você continua sendo filho de Deus. Cristo, ele já fez por você na cruz o que ele deveria fazer, que é restaurar a sua identidade em Deus. Antes, irmãos, nós não éramos filhos. Antes, nós éramos criaturas de Deus. Antes, nós não tínhamos essa identidade. Antes, o diabo poderia fazer o que quiser com você. O diabo fazer alguma coisa na sua vida é uma coisa. As circunstâncias que acontecem conosco nessa vida é outra coisa. Nós temos que entender isso. Antes, nós éramos criaturas e escravos. Nós não sabíamos de onde nós estávamos vindo e nós não sabíamos para onde nós estamos indo. Nós não sabíamos. Antes você era um escravo, era uma criatura. Jesus, ele veio, ele pagou o preço por nós e nos tornou filho. Por isso que Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que recebem Jesus, como está lá em João 1,12. Eu só posso ser filho de Deus através de Jesus, por causa que Jesus pagou o preço por mim, pagou o preço pela minha alma. Então hoje eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, eu tenho uma identidade. Se você aceitou Jesus e anda com Jesus, você jamais deixará de ser filho de Deus. Não permita que o diabo roube a tua identidade. Não permita que as circunstâncias dessa vida roube a tua identidade. O mesmo Deus que acompanha você nas vitórias é o mesmo Deus que é o mesmo Deus que acompanha você também nas derrotas, nos erros, nos fracassos. Porque a nossa vida, irmãos, ela é formada de erros e acertos, de vitórias e fracassos, de lutas e bonanças. Nós temos que estar com essa compreensão na nossa mente. A sua vida, ela é uma vida de altos e baixos nessa terra. Mas mesmo Deus que está nos montes, é o mesmo Deus que está nos vales. E Ele está contigo, Ele te ama, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai te abençoar no tempo dEle, na hora certa, no momento certo. Deus, Ele vai vir trazendo restauração, trazendo vida até você. Amém? Você é filho e não bastardo. E isso nos basta. Por quê? Porque Deus, ele vai mudar a nossa vida. Irmãos, o que você tem que entender é que Deus, ele vai mudar a sua vida. Amém? Mas você é o quê? Filho. Às vezes eu pergunto aqui na igreja, irmãos, quantos têm certeza da sua salvação? Poucos levantam a mão. A partir do momento que eu sou filho de Deus, eu tenho a salvação. A salvação não se perde, irmãos, a não ser que você não queira ela. A salvação, irmãos, ela só se perde se a pessoa viver na prática do pecado. Você é uma pessoa pecadora. Você vai pecar, você vai errar, você vai cometer erros, você vai falhar com Deus. Isso não tira a tua identidade de filho.
O que tira a tua identidade de filho? É você não se arrepender. É você não reconhecer os seus erros e voltar atrás. É você deixar de andar no caminho de Deus para andar nos seus próprios caminhos. Aí é uma escolha que você está fazendo. Mas não é porque você caiu, não é porque você errou, não é porque você pecou que deixou de ser filho de Deus. Você continua sendo filho de Deus. Deus espera que você se arrependa. Deus espera que você seja purificado através do sangue de Jesus. Deus espera que você volte para Ele. Porque você continua sendo filho. Uma vez filho, sempre será filho. Só não é filho quando o filho rejeita o pai. Mas o pai nunca rejeita o filho. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso. É algo que o diabo tenta nos roubar. É a nossa identidade. Se o diabo convencer que Deus não está com você, que Deus não te ama, você entra em um desespero total. Se o diabo te convencer que Deus não está contigo, você fica perturbado. Você fica aflito, você fica depressivo, você não vê uma saída no seu problema, você não vê algo extraordinário acontecer na sua vida. Se o diabo conseguir te convencer na mente que Deus não está com você, que você não é filho de Deus, você não alcança a sua vitória, não alcança os seus sonhos, não alcança o seu projeto, você não alcança a vitória em Deus. Deus está contigo, Deus te ama, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está passando, Deus não te abandona, Ele está com você. A Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor não mente, Deus Ele é fiel na sua palavra. A Bíblia fala assim que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então a palavra do Senhor ela não vai passar. Deus Ele está conosco. Amém? Então diga assim, eu sou um cristão. Não só acima dos montes, mas eu também sou um cristão. Também nos vales. Fala, Deus está comigo. Tanto nos montes, como nos vales. Fala para o irmão, Deus está com você. Amém? Tanto nos montes como nos vales. Você não vai sair da luta. Você vai passar pela luta. Porque Deus vai te dar vitória. Irmãos, Deus não tira a luta da sua vida. Não pense que Deus vai tirar a luta da sua vida. Deus vai te dar força para você passar por ela. Ezequiel, o nome Ezequiel é o Deus que me dá força. O significado dele. Então, Deus me dá força. Ezequiel entendia isso. Deus me dá força. O nosso Deus é o Deus da força. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus que nós servimos é o Deus da guerra. Ele é Jeová Sabaú, é o Senhor dos exércitos. Então você tem um Deus forte do seu lado. E se você tem um Deus forte do seu lado, você também é forte em Deus. Amém, irmãos? Você é uma pessoa forte. Então, irmãos, Deus ele quer derramar a sua força sobre nós. Deus deseja uma nova unção sobre a nossa vida. Por isso que a unção passada não serve para nós hoje. Moisés passou. O tempo de Moisés passou. Chegou o tempo de quem? De Josué. O que Deus falou? Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu achei lindo. Essa semana eu assisti a história de Billy Graham. E alguém perguntou assim, o que será o mundo sem Billy Graham? E Billy Graham respondeu, eu vou partir e vou voltar para a casa do meu pai. Mas esse mundo continuará cheio da glória e da presença do Senhor, porque eu vou partir para o meu pai. Ele ainda não morreu, está com 90 e poucos anos. Mas eu vou deixar um monte de pessoas compromissadas com o reino de Deus. Billy Graham vai passar, mas virão outros. E Deus quer derramar essa unção sobre esses outros que virão. Da mesma forma que Deus derramou uma unção sobre Moisés. O tempo de Moisés acabou. Ele não entrou para conquistar a terra de Canaã. Quem conquistou a terra de Canaã foi Josué. Então, quem entrou com a unção foi Josué. Uma nova unção veio sobre a vida de Josué e Josué conquistou Canaã. Há uma nova unção vindo sobre a sua vida para você ser um conquistador. Eu tenho entendido esses dias, irmãos, que nós somos uma geração de guerreiros. Que nós somos uma geração de entrar na guerra e sair da guerra vencedores. Que a unção de guerreiro, a unção de conquistador está sobre a nossa vida. Que nós temos toda a capacidade de conquistar
tudo aquilo que nós desejarmos, de conquistar tudo aquilo que está à nossa frente. Porque há essa unção sobre a nossa vida. A unção de Josué está sobre a nossa vida. Muitos evangelistas já se foram, muitos pastores já se foram, já descansaram no Senhor, mas Deus está querendo levantar uma nova geração. Uma geração talvez muito maior e muito melhor do que aqueles que já se foram, com uma nova unção muito maior e muito melhor sobre a nossa vida. E Deus está com pressa, irmãos. Tanto que Deus está levantando pastores novos, pastores de 30, de 20, de 40, pastores que estão aí impactuando o mundo, fazendo cruzadas, onde milhares de pessoas estão aceitando Jesus, onde milhares de pessoas estão recebendo o poder do Espírito Santo. Eu estou maravilhada com aquilo que Deus está fazendo na América Central. Às vezes nós não temos muita notícia a respeito do evangelho no mundo, e eu tenho pesquisado a respeito disso nesses dias agora, e eu tenho visto o impacto de Deus na América Central, o impacto de Deus na América Latina, o impacto de Deus está fazendo na vida das pessoas, e Deus está usando homens e mulheres, pessoas como eu e você, que receberam uma nova unção, que receberam um chamado, que se colocaram de pé e disseram: Senhor, eu estou aqui para te obedecer e fazer a tua vontade. Deus está querendo derramar uma nova unção sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Nós precisamos dessa nova unção de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos do poder do Senhor sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre nossa vida. Abre aí em Salmo 92, versículo 10. Deus quer derramar um azeite fresco. Fala para o irmão. Deus quer derramar sobre a vida, a tua vida, óleo fresco. A unção que você teve ontem não vale para hoje. Você precisa de uma nova unção hoje. A unção de hoje não vale para amanhã. Você precisa de uma nova unção amanhã. Amém, irmãos? Quem quer ser como um boi selvagem? Diga amém. Eu quero ser um boi selvagem. Um boi selvagem, alguém já sentou em cima de um boi selvagem? O máximo que fica é 8 segundos e olha lá, se não quebrar uma costela, uma perna, um braço e sai todo estroncado de lá, né? Agora você imagina um boi selvagem, porque esses boi aí já tá manso, tá no meio das vacas. Agora um boi selvagem. Ninguém consegue sentar em cima de um boi selvagem. Ninguém consegue sentar em cima de você. Fala para você, ninguém consegue te humilhar. Ninguém consegue te vencer. Ninguém consegue te derrotar. Você tem que ser como um boi selvagem. Fala para o irmão, você tem que ser como um boi selvagem. Ou você já amansou? Você já amansou? Já colocaram as cangas sobre você? Já colocaram lá aquelas coisas que seguram o touro? Te põe agora para você conduzir o arado? Ou você é um boi selvagem? Para você ser um boi selvagem, você precisa de óleo fresco. Fala para o irmão, para você ser um boi selvagem, você precisa de óleo fresco. Amém? Porém, tu exaltas o meu poder como a do boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco. Amém? Olha que coisa linda. Eu fiquei maravilhada com esse texto. Tu, porém, exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derrama sobre mim óleo fresco. Irmão, ninguém te segura. O inferno vai se levantar contra você e não vai conseguir te segurar. As pessoas vão se levantar contra você e não vão conseguir te segurar. A vida vai se levantar contra você e não vai conseguir te segurar. Os problemas vão levantar contra você e não vai te conseguir te segurar. Porque você é como um boi selvagem. Porque sobre a sua vida tem o óleo fresco do Senhor. Está vendo aí a palavra de Deus? Deus nos ensinando essa noite. Nós precisamos da glória do Senhor, porque a glória do Senhor vai fazer com que o poder venha sobre a nossa vida e ninguém vai poder nos segurar, ninguém vai poder nos deter. Por isso que é uma geração de guerreiros que Deus está levantando nos nossos dias atuais. Guerreiros que não se cansam, guerreiros que não se fadigam, guerreiros que se levantam no meio da luta, da adversidade e vence. Às vezes, irmão, você não está vendo nenhuma luz no fim do túnel, mas existe uma luz que brilha sobre a sua vida. Existe uma luz que brilha no seu rosto, nos seus olhos, no seu interior. E essa luz se chama Jesus. Está sobre a sua vida. Amém? Você precisa da unção
do hoje e não da unção do passado. Nós temos que entender isso. Uma coisa que me chama muita atenção, vamos voltar lá em Ezequiel, sabe? 37. Eu compreendi isso. Que, irmãos, o enfoque de Ezequiel andar sobre o vale de ossos secos é que Deus nos chama para andarmos sobre os mortos. Fala, Deus te chamou para você andar sobre os mortos. A igreja na face da terra não é para andar somente com os vivos. Você já viu que crente só quer andar com quem? Crente quer andar com quem? Deus não nos chama para andar com os crentes. Papai, irmão, Deus te chamou para você andar com os mortos. Se passar uma pessoa embriagada, drogada, se passar um ladrão, um assassino, um homossexual, uma prostituta, se passar uma pessoa sem Deus lá fora, ela está morta. Deus te chamou para você andar com os mortos. Você tem que ir no meio dos mortos e dizer, morto, ressuscita. Deus perguntou a Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Mas Deus falou assim, então profetiza. O que é profetizar hoje? Fale a palavra. Pregue a minha palavra. Fale que eu sou o caminho. Fale que eu sou a verdade. Fale que eu sou a vida. Fale que eu vim salvá-lo. Deus está falando para nós hoje, irmãos. Você nasceu para andar no meio dos mortos. Você nasceu para dizer aos mortos, ressuscita. Eu tenho falado isso para os meninos. O maior poder de Deus sobre a igreja, o maior milagre, não é o milagre da cura dos olhos, da cura das pernas. O maior milagre é o da cura da alma. Quando a pessoa levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus. Esse é o maior poder, o poder da ressurreição. Deus falou isso para Ezequiel. Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Senhor, porém, tu sabes. Se você não estiver disposto a caminhar sobre os mortos, você não entendeu o que Deus está dizendo, você não pode receber nenhuma revelação do céu. Porque Cristo, ele vive. E o desejo de Cristo é que também as pessoas vivam como ele vive. Amém, irmãos? Então fala para a pessoa que está do seu lado, para de andar com os vivos. Começa a andar no meio dos mortos. E começa a ressuscitar os mortos. Deus ordenou a quem? Profetiza. Os seus pés são o quê? Formosos. Porque formosos são os pés que anunciam as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão daquilo que eles não ouvem? Então, irmãos, a igreja, nos nossos dias atuais, tem que ser uma igreja guerreira com unção para quê? Para ressuscitar mortos. Você tem o poder de ressuscitar pessoas. E você não tem usado o poder, ou o poder não tem manifestado sobre a sua vida porque falta unção. Falta fazer o que nós vamos fazer essa semana. Em vez de buscar só as mãos de Deus, buscar o rosto do Senhor. Para que quando nós estejamos cheios do Espírito Santo, passarmos por onde passarmos, podemos ressuscitar os mortos. Eu tenho um pregador que eu acho ele tremendo. Eu não lembro o nome dele agora, para não me enganar do pregador. Ele tinha uma unção tão grande, que quando ele entrava no lugar, as pessoas caíam de joelhos, arrependidas. Ele não precisava nem pregar. A unção estava tão forte na vida dele, o mover de Deus estava tão forte na vida dele, que as pessoas se entregavam a Jesus sem mesmo ele abrir a boca. Irmãos, como eu almejo essa unção? Não é que eu não queira pregar, eu quero pregar, mas eu quero essa unção sobre a minha vida, uma unção de ressuscitar mortos. Uma unção que faz com que as pessoas se entreguem totalmente a Jesus. É por isso que nós precisamos dessa unção. E nós temos que entender uma coisa. Queremos que os nossos sonhos sejam realizados. Realize o sonho de Deus e Deus vai realizar o seu sonho. Qual é o maior sonho de Deus, irmãos? Que você se enriqueça? Que você seja próspero? Que você possua bens nessa terra? Não é o maior sonho de Deus. Nem é sonho de Deus isso. Deus fala buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e essas coisas Deus acrescenta. Isso não é problema para Deus. Mas o maior sonho de Deus é nós ressuscitarmos mortos. O maior sonho de Deus é que você pregue a palavra. Porque se você não pregar a palavra, se você não for uma pessoa que ganha almas para Jesus, uma pessoa que leva pessoas a Cristo, em vez de você levar pessoas a Cristo, você está levando pessoas para o inferno.
Jesus vai cortar você. Deus vai cortar você. Porque você é um ramo seco. E o ramo seco vai para o inferno. É algo sério. A hora que eu entendi essa palavra, Jesus, espera aí. Eu preciso dar fruto. Ah, pastor, eu vou dar fruto, irmão. Mas o fruto que eu tenho é que Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus aumentou meu salário. Isso não é fruto, irmão. Fruto que permanece para sempre. A única coisa que permanece para sempre é a nossa alma. A única coisa que entra no céu é a alma. Até essa dentadura falsa vai ficar aqui na terra. A gente acha que vai... Eu tenho um dente postiço, né? Vocês lembram que, né, pregando uma mensagem aqui, falando, Deus, né, humilha a gente e me humilhou, né? Caiu o dente na minha mão. Eu falei, estão vendo, irmãos? Até eu vou subir banguela para o céu. Deus vai me dar dentes novos. Mas nada físico, nada material vai entrar no céu. A única coisa que entra no céu é a alma. E é a única coisa que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos ganhar almas para Ele. Deus não quer que você ocupe 24 horas, mas Deus quer que você dê frutos. Aí eu pergunto para você, quantas almas você já ganhou esse ano? Quantas almas você já ganhou em toda a sua existência na presença de Deus? Deus tem pressa, irmãos. Deus quer levantar uma nova geração que entenda que o poder de Deus, a unção, a glória do Senhor desce sobre a igreja para que a igreja alcance o mundo. Para que entenda que a igreja não é para ficar um grupo de pessoas reunidas no lugar achando que são santos, enquanto as outras pessoas que não são santos e que carecem da misericórdia de Deus, que precisam de Deus, estão clamando para que alguém os tire do abismo. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas teriam fome, não de comida e nem de bebida, mas da palavra de Deus. Ah, pastor, é muito difícil hoje pregar. Ah, as pessoas até é difícil as pessoas virem para a igreja. Sabe por que é difícil? Porque você não tem a unção. Porque você não tem o poder. Porque você não está preocupado com a alma que está perecendo lá, você está preocupado com o seu ventre. Porque a gente é egoísta. A gente só se preocupa com os nossos problemas. A gente só se preocupa com as nossas dificuldades. A gente não tem coragem de sair na rua e falar assim, hoje eu vou pregar para alguém lá fora. Hoje eu vou ganhar alguém para Jesus. A gente não crê no poder de Deus sobre a nossa vida. Ah, pastor, é tão difícil trazer alguém para a igreja. Deus não está mandando você trazer alguém para a igreja. Deus está mandando você pregar o evangelho e a pessoa se entregar a Cristo Jesus. A questão da pessoa vir para a igreja é questão de Deus e o Espírito Santo, não é sua. A questão sua é você pregar a palavra de Deus. Ou então você não está entendendo a revelação que Deus está dando. Então, realize o sonho de Deus e Deus vai realizar os seus sonhos. E o maior sonho de Deus, o coração de Deus bate por almas, irmãos. Independente se a alma vai ficar nessa igreja, se ela vai para outra igreja, você precisa ganhar almas. Por isso que o diabo tem roubado a identidade do cristão como filho de Deus. Porque como nós sendo filho de Deus, provando as coisas de Deus, nós temos também que ensinar às outras pessoas que eles são filhos de Deus e precisam provar das coisas de Deus. Amém, irmãos? É difícil uma palavra dessa, né? A gente tira uns amém tão... Oh, Jesus, amém, ou anem, né? A gente fica assim, mas você precisa, irmão. Você quer que Deus faça coisas para você. Mas o que você tem feito para Deus? Pastor, eu tenho cantado. Quer dizer para Claudiane que esse louvor aqui é em vão, se você não tiver almas para apresentar para Deus. Quer dizer para a pastora Ismênia, não adianta eu pregar bonito. Não adianta eu falar, vem Espírito Santo, vem. Se eu não estiver ganhando almas. Não adianta. Essa função do corpo de Cristo aqui é uma bênção. É uma coisa assim forte. É algo assim que nós temos que assumir com responsabilidade. Mas não é só isso que Deus quer de nós, gente. Deus quer que nós alcancemos o mundo. Se você não pode alcançar o mundo, alcance alguém que está perto de você. Pregue a palavra. Há tempo, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, e fora de tempo. Amém? E para mim terminar aqui, para a gente orar. O diabo tem tentado tirar a nossa identidade. O diabo tem tentado tirar o nosso foco das almas. O objetivo de Deus levantar a igreja na face da terra é para que nós fôssemos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
E o último foco do diabo é destruir a nossa fé. O diabo vai destruir a sua fé. Como tem muitas pessoas que o diabo já destruiu a fé delas. Irmãos, fé não pode se ver. Fé não pode se sentir. Fé é uma decisão em crer em Deus mais do que as outras coisas. Eu creio em Deus e pronto. Fé é você acreditar naquilo que Deus está dizendo para você e guardar isso no seu coração e seguir em frente. Isso é fé, irmãos. Então, Deus falou assim, Senhor, Ezequiel falou assim, Senhor, tu sabes. E Deus falou assim, Ezequiel, então diga a esses ossos secos vivam. Vou mandar o meu espírito e o meu espírito vai fazer esses ossos secos viver. O que Ezequiel fez? Ele obedeceu. Toda pessoa que tem fé obedece a Deus. Toda pessoa que crê, ela é uma pessoa obediente. Toda pessoa que não crê, ela é rebelde e desobediente ao Senhor. Porque fé tem tudo a ver com obediência. E ele obedeceu a Deus. E a Bíblia fala que houve um ruído. Todo avivamento começa com ruído. Quem é obediente a Deus, crê, os milagres o seguem e há um ruído de ressurreição. As pessoas vão ressuscitar por causa do seu testemunho, por causa da palavra que sai dos seus lábios. Amém? Eu quero que você se coloque sobre os seus pés, algo para você pensar nessa noite. É uma mensagem para você pensar nessa noite. Eu preciso frutificar. Eu preciso ser uma terra frutífera. Eu tenho que deixar de ser estéril. A gente só vive correndo atrás dos nossos sonhos. Mas para de correr atrás dos seus sonhos. Corre atrás dos sonhos de Deus e deixa Deus trazer os seus sonhos até onde você está. Você vai correr atrás do seu sonho, talvez você nunca vá alcançar. Por isso que a Bíblia fala que a bênção do Senhor nos alcança. Os nossos sonhos vão nos alcançar se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Os nossos sonhos vão nos alcançar se nós estivermos cheios da unção. A unção não é para te fazer alegrar e falar em línguas, mas a unção é para que você tenha vida e possa andar sobre os mortos e dizer, morto, ressuscita. Amém? Vamos orar nessa noite? Ganhar almas para Jesus, irmãos. Você precisa ganhar pelo menos uma alma esse ano para Jesus. Ah, pastor, minha família já está salva, está tudo bem. Então salve o vizinho. Salve o estranho. Salve o estrangeiro. Anuncie a palavra de Deus para alguém. Dê frutos para Deus. Eu não quero ser cortado e lançado no inferno. Se você acha que essa vida é ruim, imagina como é que é o inferno. E quem não dá fruto, quem não se envolve com a obra, quem não se envolve com a igreja, quem não se envolve, vai se envolver com as coisas lá do mundo. Eu tenho visto muito isso acontecer. Você tem que se envolver com a igreja, se envolver com o trabalho da igreja, se envolver com a obra de Deus, se envolver em ser um missionário, se envolver em ser um ministro de Deus. E aí você vai ver o que é vida. Aí você vai ver o que é Deus realizar os seus sonhos. Porque você está alegrando o coração do rei. Amém? Ah, pastora, mas eu convido o pessoal para ir para a igreja. Não é convidar, irmão. Eu já falei que a gente faz coisa errada. Não é convidar simplesmente a pessoa para ir para a igreja, é pregar a palavra. Vai ler a Bíblia. Vai ler os evangelhos, vai ver lá a palavra de Deus. Fala do amor de Jesus. Fala o que Jesus pode fazer na vida dela, não financeiro, mas o que Jesus pode fazer na vida dela, na alma delas. Jesus quer salvar a sua alma de um destino cruel, que é ficar longe da presença de Deus. Nós temos que começar a pregar o evangelho, se preparar. Essa semana você tem que receber uma unção, mas uma unção que muda a sua mente, uma unção que muda seu coração e uma unção que produz resultados na sua vida. Não somente na vida que você deseja, mas na vida da igreja, nos sonhos de Deus. Amém? Põe a mão na altura do seu coração, vamos orar um pouquinho. Amanhã nós começamos só oração. Amanhã, essa semana não vai ter mensagem. Vai ser só oração, só louvor, oração e adoração. Mas hoje é domingo, eu tenho que pregar a palavra de Deus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra não é minha.
Eu não sou aquela pastora que leva os crédito, né, por uma palavra. Essa palavra aqui é um esboço do pastor Rudy Garcia, lá da Flórida, dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu peguei a palavra dele, coloquei no meu coração, eu guardei. E eu transferi ela, até a linguagem dele não é português, ele não está pregando em português. O Espírito de Deus me deu graça para mim poder interpretar e traduzir para o português, que é meio difícil, porque ele fala cambiado, paloma, umas palavras assim que nós, no português, nós não entendemos. E Deus foi me dando a revelação, Deus foi falando ao meu coração, Deus foi abrindo meus olhos, abrindo meus ouvidos, e houve um esboço, e eu acrescentei algo mais. Então, a mensagem assim que tocou a minha vida, e eu falo assim, toda mensagem que toca a minha vida, que eu ouço, eu quero passar para a igreja. Porque se tocou a minha vida, tem que tocar também a vida da igreja. Amém? Então, receba a palavra nessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar? Você vai fazer agora o voto, a igreja está reunida, alguns chegaram atrasados, talvez não sabia que nós estamos numa campanha, começamos às 7h14 da noite, campanha Pé Descalço, e vamos até domingo que vem, numa grande santa ceia. Vai ser uma ceia maravilhosa, domingo que vem. Vai ser uma ceia, assim, de nós nos derramarmos diante do Senhor, porque vai ser uma ceia excepcional, como tem sido todas as ceias que Deus tem manifestado nessa igreja. E eu tenho certeza que vamos fechar essa campanha com chave de ouro. Durante de segunda até sábado, nós vamos estar chorando e louvando e adorando e buscando a face de Deus. Domingo nós entramos com a mensagem, porque é culto. Quinta nós entramos com uma palavrinha pequena, porque é culto. Mas nós vamos ter esse momento com Deus. Irmãos, é um momento com Deus que você tem que colocar uma coisa no seu pensamento. Deus precisa me impactuar, Deus precisa mudar meus pensamentos, Deus precisa me transformar o meu coração, Deus precisa mudar a estrutura da minha vida. Eu tenho que tirar algumas coisas que estão na minha vida que me prejudicam. E eu tenho que fazer com que Deus, Ele mude a minha maneira de pensar e de agir, para que eu tenha um coração quebrantado, para poder obedecer a palavra dEle, para poder ser o servo que Deus deseja que eu seja, ser o filho que Deus deseja que eu seja, ser algo que Deus deseja que eu seja, que eu ainda não sou. E você vai ter que quebrar a sua carne. Porque eu tenho, assim, percebido que existem muitas pessoas no nosso meio, que a sua carne está se manifestando, que o seu espírito está apagado, que quem manda no espírito, na alma, é o seu corpo. Nós temos que quebrar isso. Quebrar isso. Vai ser uma semana cansativa? Vai. Mas cansaço não nos impede de buscar a Deus. Doença não nos impede de buscar a Deus. Já passei por todas essas fases. E eu vou estar ministrando, vou estar te abençoando. Amém? Então, deixa o Espírito do seu corpo iluminar e ser a candeia do Senhor durante essa semana. Deixa o Espírito Santo descer e pôr fogo na sua vida. Feche seus olhos. Faça o voto com Deus. Senhor, eu vou fazer um voto de estar aqui até domingo. Eu sei que é férias, as aulas acabaram, você está de férias. Né? Os trabalhos vão continuar trabalhando, tem como entrar de férias, a não ser que seja o seu mês de férias. Mas faça o esforço de estar aqui. Venha cansado, Deus renova a sua força. Se você se entregar, Ele renova a sua força. Deus tira o sono, Deus tira tudo. Isso depende da questão sua. Mas faça um voto. Deus, eu vou estar aqui. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu entro nessa campanha com o espírito desarmado. Eu entro nessa campanha para mudar o meu pensamento, para mudar a minha mente, para mudar a minha estrutura, para mudar o meu coração, para mudar o meu jeito, para mudar os meus maus hábitos, para me desviar do caminho torto. Eu entro na tua presença essa semana porque eu preciso de um impacto na minha vida que venha mudar totalmente a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de ser e a minha maneira de agir. Eu quero mudança na minha vida. Amém? Se nós buscarmos essa mudança, Deus vai trazer não só mudança na nossa vida interior, mas em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar. Pai, nós estamos fazendo essa noite um voto com o Senhor. Nós estamos buscando, Senhor, a Tua presença durante essa semana. Estamos buscando a Tua presença
porque queremos uma transformação. Nós estamos nessa campanha Pés Descalços, aonde tiramos a sandália dos nossos pés e entramos no lugar que é chamado lugar santo. E queremos buscar a tua face. Queremos buscar, Senhor, o teu óleo fresco, para que sejamos como bois selvagens. O diabo não vai nos dominar, o mundo não vai nos dominar, o pecado não vai nos dominar, porque haverá um óleo fresco sobre a nossa cabeça, que vai untar o nosso corpo, vai untar a nossa vida, e vai nos tornar tão fortes, tão invencíveis. Porque, Pai, o Senhor está levantando uma geração nesses dias, uma geração compromissada, uma geração de adoradores, uma geração de sacerdotes. O Senhor quer levantar uma igreja sem mancha, o Senhor quer levantar uma igreja, Senhor, imaculada, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja separada, uma igreja, Senhor, ó Pai, que está nos padrões do Senhor. E nós dizemos sim a Ti nessa noite. E dizemos não a nós mesmos. Dizemos não ao diabo, não ao mundo. Dizemos não às coisas que nos perturbam. Mas queremos nos abrir essa semana. Deus, quebra todo espírito armado, todo coração duro, toda dura cerviz. Senhor, nos amolece essa semana. Massageia o nosso coração. Senhor, que o nosso espírito que está apagado possa ser iluminado novamente e ser candeia do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo derrame essa unção, que o Teu Espírito Santo mova sobre a nossa vida. Eu oro nessa noite, eu abençoo cada vida que veio nessa noite, os nossos convidados, as pessoas que estão, Senhor, ó Pai, nessa noite pela primeira vez, aquelas que, ó Pai, que vieram, ó Pai, nessa noite nos visitar. Nós oramos, abençoando cada vida. Nós estamos num propósito essa semana, de buscarmos algo mais para o nosso homem interior, para a nossa mulher interior. Nós estamos, meu Pai, buscando uma renovação espiritual, um avivamento, Senhor, um reavivamento à nossa vida, uma cura, uma libertação, para servirmos o Senhor melhor, para adorarmos, para sermos verdadeiros filhos. Pai, não deixa o diabo roubar a nossa identidade. Não deixa o diabo, Senhor, roubar, Senhor, ó Pai, o foco que o Senhor, ó Pai, colocou para a sua igreja, que é de ganhar almas. Não deixa o diabo roubar a nossa fé. Fé, Senhor, ó Pai, que nos leva à obediência. Fé que nos leva a enxergar, ó Pai, o invisível e a alcançar aquilo que está, Senhor, ó Pai, além do nosso alcance. Meu Deus, eu oro nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Abençoa teus filhos nessa noite. Supra as suas necessidades. Traz libertação, traz cura, traz vida. Senhor, que essa pessoa que está enfrentando uma luta, um problema, uma dificuldade, possa sair desse lugar com a solução. Possa sair desse lugar com milagre. Mas essa semana não queremos só as tuas mãos. Queremos ver o teu rosto. Por isso nos abençoa nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém.